Olá, seja muito bem-vindo ao programa Profissional Valorizado. Este é o 5º episódio dessa série de vídeos, onde nós discutimos estratégias para você colocar em prática na sua vida e ser um profissional muito valorizado no mercado de TI. Do tipo de profissional valorizado ao ponto de ser caçado pelas empresas e poder escolher aonde você vai trabalhar e poder escolher aquilo que você vai trabalhar e trabalhar com aquilo que você realmente ama, não só por dinheiro, mas sim trabalhar com o que você ama e ser bem remunerado por isso. Eu sou José Castilho e hoje eu vou discutir aqui com você as 5 atitudes que você precisa ter na sua vida para se tornar um profissional no mercado de tecnologia que é de verdade caçado pelas empresas e muito valorizado. Bom, ao longo de todo esse vídeo, eu vou compartilhar com você essas atitudes e vou aqui, ao longo do vídeo, discutindo a minha opinião e também usando alguns pontos que eu já deixei aqui anotadinhos para a gente discutir, que na minha opinião são muito importantes para que você consiga colocar em prática, tirar proveito melhor aqui desse vídeo e de fato tirar um aprendizado que você consiga colocar em prática na sua vida para se tornar um profissional muito mais valorizado no mercado de tecnologia. Bom, eu sou José Castilho e eu vou discutir aqui agora com você essas 5 atitudes. E ao longo das 5 atitudes eu vou fazendo aqui as minhas posições, deixando as minhas opiniões, tanto como recrutador do mercado de TI, como um profissional especialista no mercado. E aí você vai entender como que você pode utilizar esse conhecimento para alavancar aí a sua carreira. Fechou? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para a gente poder começar e eu divulgar para você a primeira atitude importante. Estou com a minha garrafa de água aqui porque eu estou um pouquinho gripado ainda, estou me recuperando. Então, me desculpe, tá? Bora lá! A primeira atitude é o seguinte: não ser apegado a uma única empresa. E quando eu digo a não ser apegado a uma única empresa, é o seguinte: tem muita gente por aí que acredita, ou tem como missão de vida seguir carreira em determinada empresa. E de verdade, se você quer ser um profissional de ponta, reconhecido, caçado pelas empresas, você tem que abandonar esse tipo de comportamento. Você tem que trocar o comportamento de querer seguir carreira numa única empresa pela atitude de não ser apegado a uma empresa só. Por quê? Aquele profissional que está muito apegado a seguir carreira da empresa, o que ele vai fazer? Ele vai seguir o plano de carreira da empresa e para fazer isso, ele vai seguir uma escadinha, vai se desenvolver de acordo com as necessidades daquela companhia e geralmente o que isso vai fazer é com que essa pessoa demore para se desenvolver, mas é claro, ela vai ser bastante útil para a empresa, porém, muito provavelmente ela não vai ser tanto valorizada quanto poderia. E eu digo isso por questão própria mesmo, sabe? Por ter colocado isso em prática na minha vida e sentir na pele isso. E também ver muitas pessoas passando por isso. Eu cansei de ver amigos mesmo no setor de TI, sabe? Que eles reclamavam, nossa, faz tempo que eu tô aqui, eu não sou reconhecido. E muitas vezes eles viam que às vezes eu entrava na empresa e tal, pegando um cargo maior do que o que ele gostaria de estar, mas ele não conseguia chegar lá. E eles me perguntavam, como que eu consegui aquilo, como que eu fiz para poder chegar naquele ponto. E aí claro que eu já compartilhei com vários amigos meus, do setor, como que eu fiz isso. Mas o ponto é que o que eu percebi é que muitas pessoas seguem o plano de carreira das empresas e aí elas ficam meio que, estagnadas. Não estagnadas na carreira, porque elas estão crescendo. Entretanto, elas não são valorizadas tanto quanto poderia. Principalmente no mercado desse, que é cheião de oportunidades. Você tem oportunidade a todo momento. Se você for um profissional esperto e íntegro,
você consegue crescer muito rapidamente, sem passar perna em ninguém e sem ser visto também como aquele profissional que não fica em lugar nenhum, né? Desculpa. Porque talvez, quando a gente fala assim em não ser apegado a uma empresa, eu não estou querendo dizer que você tem que se tornar naquele tipo de profissional que vai pular de galho em galho, procurando sempre aquela empresa que te paga mais. Não, não é isso que eu estou querendo dizer e de longe eu sou contra isso. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, de você não ser apegado é você não ter aquela ideia que você precisa seguir o plano de carreira da empresa. Mas sim que você está disposto a mudar de empresa caso seja necessário para você crescer profissionalmente e mais rapidamente. Claro que eu não estou querendo dizer que você tem que deixar as empresas na mão, nunca isso. Inclusive, um dos pontos que eu deixei marcado aqui, que é importante a gente discutir com relação a isso por que não ser apegado a uma única empresa é importante? Porque isso é o que vai acelerar o seu processo de crescimento profissional. Parece que eu já deixei claro isso, né? Porque olha só, se você seguir o plano de carreira da empresa, você vai fazer tudo o que ela precisa, mas se de repente você precisar sair daquela empresa e ir para outra, provavelmente você desenvolveu muitas competências que não são úteis para as outras empresas. E aí, é claro, você vai não ser valorizado lá, porque muita coisa que você aprendeu não é aplicável para aquele cenário. É muito provável que isso aconteça. Então, se você guiar a sua carreira de acordo com o que você quer trabalhar, com as coisas que você ama, e não se apegar ao plano de carreira só de uma única empresa, você vai, sim, se desenvolver muito mais rapidamente e ser mais valorizado. E aí, de quanto em quanto tempo que é recomendado que você mude de empresa ou mude de projeto, tá? Esse é um ponto muito importante. Porque o que acontece? O ideal é que você seja uma pessoa íntegra. Se você for íntegro, você vai ser valorizado, vai ser respeitado. Se você for aquele tipo de profissional que só procura o trabalho que te paga melhor, você vai se queimar no mercado muito rapidamente, porque as empresas se conversam, os RH se conversam e certamente você pode até conseguir as primeiras oportunidades, mas depois você se queima e não consegue mais boas oportunidades no mercado, porque as empresas se falam, as pessoas se falam e você vai acabar se queimando. Sim, fica a dica. Outro ponto. O ideal, para você ser íntegro, né, mudando de empresa, sem se queimar, é você cumprir com seus contratos. Então, por exemplo, se você entra numa empresa e está trabalhando em determinado projeto, cara, fica naquele projeto até você cumprir com o seu papel, tá? Dentro daquele projeto. Ou até aquele projeto terminar e só saia daquele projeto depois que ele terminar. Essa é uma possibilidade. É claro que existem ocasiões onde o projeto é tão de longo prazo que você não vai poder cumprir isso. Nesse caso, por exemplo, vamos supor que você esteja num projeto que, sei lá, não tem prazo para terminar. Nesse caso, o ideal é que você tenha uma postura de garantir que você fique nesse projeto até determinado marco importante desse projeto. Tá? Todo grande projeto tem marcos que são importantes para a equipe e para a empresa que te contratou. Se você cumprir com isso, cara, você consegue trocar de emprego nessas fases sem se queimar, sem deixar ninguém na mão. E por que isso é importante? Porque olha só, quando você trabalha muito bem, você é um puta profissional, você sabe, é íntegro, tem uma puta qualidade técnica e você vai lá e cumpre com a sua palavra, você cria amizades. E aí, isso vai te abrir portas no futuro. Se não for agora, em algum momento isso pode lhe ser útil. Isso nunca vai te fazer mal. Agora, se você deixar as pessoas na mão, certamente você vai se queimar. Enquanto que, se ao invés de você deixar elas na mão, você cumprir com a sua palavra, ficar pelos prazos que você promete, mas sem, claro, sem deixar a sua carreira de lado, deixando o seu crescimento em primeiro plano, mas cumprindo com a sua palavra com relação ao que você
prometer para as empresas que você trabalhar, e principalmente para as equipes, né, com que você estiver trabalhando, você vai ser valorizado e essas pessoas vão sempre enxergar você como uma pessoa de postura, muito profissional e vão te admirar. E mais do que te admirar, elas vão te respeitar e vão te indicar. Então, uma empresa ou outra pode perguntar sobre você e essas pessoas que um dia você trabalhou podem falar, puta, é um puta cara, uma puta pessoa legal, uma pessoa que trabalha pra caramba, as pessoas vão falar bem de você. Então, dessa forma, se você cumprir sua palavra e não deixar, e mesmo assim, não deixando que, não seguindo os planos de carreiras da empresa, mas cumprindo com a sua palavra com relação ao que você se comprometer, com relação aos projetos com que você trabalha, cara, já tá ótimo, tá? Então, lembre-se, não se apegue a uma única empresa, mas também tome bastante cuidado para não se queimar e não ficar pulando de galho em galho. O tempo em si não existe um tempo específico. Se de repente seu projeto durou 2 meses, beleza. 3 meses, beleza. 6 meses, 1 ano, não interessa. Todo recrutador, quando ele for conversar com você, quando, por exemplo, se você saiu de um projeto que era um projeto curto, antes do recrutador julgar que de repente você ficou pouco tempo naquela empresa, você mesmo pode falar, olha, esse projeto durou pouco tempo porque o meu papel era esse, eu cumpri meu papel e aí eu saí porque eu já cumpri meu papel, entendeu? Então se você tiver essa postura mesmo, você já vai estar ganhando pontos. Então olha só, você consegue ter ciclos, né, de desenvolvimento curtos em empresas, crescer bastante e sem se queimar, sem ter a sua carreira queimada. Porque tem gente que acredita que ficar pouco tempo nas empresas é ruim para o currículo, mas não, isso não tem nada a ver. O que importa é a integridade e você tem que deixar isso muito claro quando você estiver se comunicando, principalmente quando você estiver negociando novas oportunidades de trabalho. Beleza? Mas esse não é necessariamente o tema de hoje, mas aí já ficou uma dica extra. Então bora lá para a segunda atitude. Invista você mesmo na sua carreira. E isso é muito importante. Você tem que ter um investimento ativo na sua carreira. Tem muita gente, é muito comum, cara, é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, as empresas não investem em mim, putz, onde eu trabalhava, nunca me pagaram nenhum curso, nunca deram nada para me desenvolver. E, bicho, se você pensa assim, você certamente nunca vai ser aquele tipo de profissional caçado e super valorizado no mercado. Porque quem é valorizado é aquela pessoa que investe ativamente na própria carreira. E olha só, a maior vantagem de você investir por conta própria na sua carreira é que você fica com uma moeda de barganha muito valiosa. Porque quando você investe em si, tanto na parte técnica quanto pessoal, qualquer coisa que seja de desenvolvimento profissional, técnico ou não, as empresas vão enxergar você como um profissional diferenciado. Você não é aquele tipo de pessoa que fica esperando a empresa pagar alguma coisa para você. Mas o pior de tudo, né, o que acaba acontecendo muito e que eu vejo no mercado e que é um grande erro de muita gente, eu posso te dizer seguramente que em torno de 99% das pessoas no mercado de trabalho cometem esse erro, que é o seguinte: elas têm um treinamento por parte da empresa e aí depois que elas se especializam com o treinamento que a empresa pagou para elas, elas vão pedir aumento, vão querer ser reconhecidas. E não, isso não acontece. Geralmente você não vai ser reconhecido. Por quê? Porque a empresa pagou para você se especializar e ela espera que no mínimo, você tire proveito desse treinamento que ela pagou para você, cara. Isso não veio de você. Então, se isso não veio de você se autodesenvolver, você não pode querer tirar proveito disso. Então, você perde poder de barganha. Por isso que é ruim. E eu vejo muita gente aí que está fazendo feijão com arroz, está lá só fazendo os cursinhos que as empresas estão pagando para elas, e depois que ela se desenvolve, que algo que ela já devia desenvolver por conta própria, aí ela vai querer cobrar um aumento do chefe, vai querer pegar um cargo melhor, e aí o chefe fala que não. E aí ela não consegue entender por que isso acontece. E cara,
cai na real. Você tem que investir na sua carreira. Se você fizer isso ativamente, você nunca mais vai ouvir esse tipo de coisa do seu chefe, de falar que não para você, para uma posição maior, para uma posição de maior destaque. Porque quando você investe em si, as pessoas vão sempre querer te colocar nas melhores posições possíveis. Porque ela, sabe, os líderes, as empresas não estão precisando de pessoas que elas têm que empurrar. Elas preferem pessoas que elas podem contar com elas, que elas sabem que aquelas pessoas vão se destacar sozinhas, porque elas sabem se virar. Então é importante, invista em si, porque você só tem a ganhar com isso. E o que você tem a perder se você ficar esperando cursos e aprimoramentos por conta das empresas, é que você nunca vai ter uma moeda aí de barganha para você poder negociar. Então você vai estar sempre começando, perdendo em qualquer negociação salarial, de crescimento, de nova oportunidade. Isso vai ser ruim para você, tá bom? Então se você quer crescer rápido, quer ser um profissional muito bom, invista você mesmo na sua carreira. Fechou? Claro, se tiver alguma dúvida a respeito disso, posta aqui nos comentários que eu vou estar respondendo depois, tá bom? A terceira atitude, muito importante, invista no seu inglês. Agora, deixa eu te explicar como foi que eu descobri isso, que isso era importante, que investir no próprio inglês era importante. Cara, para você ter ideia, eu não sabia inglês, sabe? A minha história com relação ao inglês foi bem conturbada, porque eu apanhei pra caramba para aprender inglês. Como talvez você e a maioria das pessoas provavelmente passa por isso. Que é o seguinte, eu não sabia inglês, eu não vim de uma família abastada, meus pais não pagaram cursos de inglês para mim. E para eu começar a aprender inglês, cara, na faculdade, para você ter ideia, para eu poder ter um curso de inglês básico, eu ralei, tive que conseguir uma bolsa de estudos para poder pegar aquele dinheiro do desconto da bolsa de estudos e pagar um cursinho de inglês. Com isso que eu consegui aprender um pouquinho da base do inglês para depois eu aprender a me virar. Mas de verdade, eu aprendi que o inglês era importante para o mercado de TI quando eu fui estudar para certificações, principalmente para minha segunda certificação, e eu descobri que só tinha material em inglês. E que aí foi quando caiu a ficha para mim que pouquíssimas pessoas tinham aquilo, porque pouquíssimas pessoas sabiam inglês. E eu não sabia inglês, eu não sabia ler inglês direito, apesar de ter feito o curso de inglês, e eu tive que me virar e aprender aquele inglês enquanto eu estava estudando para aquela certificação, naquela especialização. Então eu estava aprendendo um conteúdo que era inglês e aprendendo inglês ao mesmo tempo, traduzindo ali aquele conteúdo para poder entender o que eu estava lendo. Então assim, logo depois, quando eu comecei a ser valorizado por conta de ter os conhecimentos que eu adquiri por estudar materiais em inglês, que não existia tradução, foi que eu percebi que os profissionais da área de TI são muito reconhecidos porque, cara, aqueles que são reconhecidos, eles buscam esses conhecimentos que geralmente estão em inglês. E eles conseguem depois treinar a equipe, eles vão desbravando, sabe? Eles que vão pegando as tendências de mercado, de tecnologia, que conseguem resolver aqueles problemas mais complexos. Por quê? Porque eles conseguem se virar com inglês. E quando eu falo que saber inglês é importante, não é nem a nível de você saber falar inglês fluentemente, não. Eu estou falando assim, que minimamente você tem que saber ler e entender inglês. E lutar para fazer isso e investir o máximo que você puder para poder aprender isso o quanto antes. Porque vai por mim, quanto antes você aprender inglês, antes você vai se destacar, porque você vai sempre conseguir ter acesso a materiais que os mais atualizados da área de tecnologia estão em inglês, não tem tradução,
porque depois que eles já foram traduzidos, já tem um monte de gente que consumiu aquilo, e aí você já perde seu poder de barganha e você provavelmente já não vai ser um profissional tão requisitado sobre aquele tema. Então, quando você está num mercado assim tão competitivo e você quer ser um cara valorizado, bem visto pelo mercado, quando você sabe inglês, cara, você tá sempre ali, sabe, futucando, aprendendo coisas novas e pegando direto na fonte, né? Que a maioria dos conteúdos vem em inglês mesmo, não são criados aqui no Brasil e depois vai para os outros países. A maioria vem de fora, então saber inglês é muito importante. E eu descobri isso na prática, apanhando da vida, e depois que caiu a ficha. Para cair a ficha para mim, o tanto que o inglês era importante, eu tive que penar ali 3, 4 anos no mercado. Só que eu já tinha ralado, eu tinha me virado com o que eu tinha, sabe? Sabendo, conseguindo ler e apanhando pra caramba para entender, mas eu tava ali me empenhando e de alguma forma entendendo. Eu não entendia 100%, mas eu entendia ali 60%, 70% do conteúdo e me esforçava bastante para poder conseguir entender alguma coisa. E isso já era o suficiente para ser visto como um cara acima da média. Então, invista no seu inglês, porque isso vai ser importante para você. E se você quiser se despontar nesse mercado, isso não só é importante, como é um requisito básico, porque as partes mais valiosas de conhecimento na área de tecnologia estão em inglês. Os conteúdos mais valiosos estão em inglês. E isso vai abrir portas assim, que só na hora que você estiver lá mesmo, no mercado, que você passar por essa situação, você vai conseguir de fato entender. Então confie em mim. Vale a pena investir nisso, investir no seu inglês. E como que eu fiz para fazer isso? Foi exatamente como eu te contei aqui, né? Eu fui me virando, eu fui lendo, eu não entendia tudo, mas eu ia traduzindo. Cara, você não pode pagar um curso de inglês porque a grana tá curta? Se vira, vai traduzindo. A tradução ajuda bastante você a aprender. Procure, sei lá, cursos em inglês online que são mais baratos. A questão é a seguinte, dê o seu jeito. Sempre tem como aprender inglês, mesmo que seja você simplesmente se forçando a estudar um material em inglês, mesmo que não entendendo tudo. Que foi assim que eu aprendi inglês. Eu aprendi como? Eu não sabia inglês, não tinha dinheiro para pagar curso, não estava pagando curso. E o que eu fiz? Eu fui lá, peguei livro que era totalmente em inglês e ia lendo, estudando ele ali e traduzindo. Até que chegou num ponto que eu conseguia entender. Se eu precisasse ler 1000 vezes aquele negócio, eu lia. Mas foi assim que eu aprendi o inglês. E é o que eu recomendo para você. Se você não tem grana para fazer curso, cara, pega um material que você precisa aprender muito inglês e estuda até entender aquele troço. Vai por mim. Dá certo. Eu fiz assim e me ajudou bastante. Beleza? Quarta atitude. Seja autodidata. E olha, de longe, ser autodidata é uma das atitudes talvez mais importantes, né? É difícil dizer que é a mais importante, mas certamente ela é muito importante. Porque olha só, ela sem as outras, por si só, não resolve todos os problemas. Mas, se você for uma pessoa autodidata, você deixa de ser refém da necessidade de precisar de um curso para te ensinar alguma coisa. E quando você deixa de ter essa necessidade de ter que participar de um curso para aprender alguma coisa, um mundo de oportunidades se abre para você no mercado de tecnologia. Por quê? Porque a maior parte das coisas novas, das novidades, das novas tecnologias, não tem curso. No máximo você tem especificação de quem criou aquela tecnologia. E aí o cara que é foda, o cara que vai ser reconhecido pelo mercado, é aquele que vai lá, lê a especificação, o que o criador da tecnologia tem de documentação, vai entender como usar aquele troço e vai conseguir aplicar isso para resolver um problema. E essa pessoa, quando ela se torna autodidata, ela consegue fazer isso. Ela sabe se virar com o material que tem disponível, sabe? Com as informações que tem lá disponível sobre aquilo, ela consegue ler, dar um jeito de entender e aplicar. E isso é uma pessoa autodidata. Então, quando você se torna autodidata, você
consegue, assim, ter um monte de oportunidades, você consegue criar oportunidades e aprender muita coisa, porque você vai ter acesso a muito material que ninguém consegue, de fato, colocar a mão, ninguém consegue quase consumir, mas você vai conseguir. E isso vai fazer você resolver problemas que muitas pessoas não conseguem, mas você vai conseguir por questão de ser autodidata, de saber consumir e buscar informação e usar muitas vezes as poucas informações que existem a respeito daquilo para tirar algum aprendizado e colocar em prática. E tecnologia tem muito disso. Muitas vezes você tem que resolver um problema que ninguém nunca resolveu, ninguém sabe como resolver, mas você tem que se virar e sair pegando peças de um quebra-cabeça e juntar e criar um conhecimento para poder resolver aquele problema. E se você for autodidata, você consegue fazer isso. E a maneira de você começar a fazer isso é, desencana desse negócio de ter que participar de curso para aprender as coisas. Vai buscar livros, aprenda a ler, vai ler, tem um monte de material gratuito. As pessoas que dão cursos, elas dão cursos por quê? Porque elas leram, aprenderam e aprenderam a ensinar. Então, se você for na fonte de onde aquela pessoa aprendeu, você consegue aprender também. Então, ninguém precisa de um curso para aprender determinada coisa. Então, desencana, seja autodidata, busque conhecimento, aprenda a ler, entender, sabe? Isso vai te ajudar. E olha, até estou aqui de olho no guia para eu poder, porque isso aqui é um tema muito importante. E para você ter ideia, eu descobri que isso era importante quando eu mesmo me vi em alguns projetos que, cara, para você ter ideia, certa vez eu me envolvi num projeto que era uma tecnologia nova da IBM, né? Eu não vou citar aqui o nome da empresa e também do aplicativo em si que estava aplicando essa tecnologia, porque, né, eu não tenho autorização para isso. E não seria ético da minha parte. Entretanto, o que aconteceu? Certa vez a IBM comprou uma tecnologia, né, comprou uma startup que tinha uma tecnologia revolucionária para desenvolvimento de aplicativo móvel, e junto com essa empresa veio especialistas, né, que entendiam dessa tecnologia. Entretanto, na hora de aplicar essa tecnologia para desenvolver um aplicativo móvel lá específico, essa própria equipe de especialistas não conseguia resolver o problema. E naquela situação eu fui contratado como arquiteto para quê? Para conseguir colocar aquele negócio para funcionar, porque os especialistas do negócio não sabiam lidar com aquilo, não sabiam juntar as peças do quebra-cabeça e fazer aquela tecnologia conversar com outra. E ninguém sabia fazer isso. E eu entrei lá para quê? Poxa, eu não entendia nada disso, mas eu entendia da outra tecnologia, que era de arquitetura Java. Eu fui lá, estudei o que tinha de especificação daquilo e criei uma solução junto com os caras, com os especialistas dessa outra tecnologia. Mas juntos a gente criou isso. Então, quando você se torna autodidata, você consegue fazer isso. E eu fui descobrir que isso era importante quando eu me deparei com essas situações no mercado, de eu ter que me virar, ter que procurar jeito de resolver coisas, e você não tinha em nenhum lugar na internet falando, para resolver isso você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Não, não existia isso. Eu tinha que simplesmente ir lá, ler, entender e tentar aplicar aquilo para a minha situação atual. E assim eu me tornei autodidata, fazendo esse tipo de coisa, resolvendo esse tipo de problema complexo. E quando você faz isso, você consegue ser muito valorizado no mercado, porque as empresas estão precisando de profissionais que consigam resolver esse tipo de problema. E quando você consegue, os caras vão te amar, vão querer estar sempre trabalhando com você. E isso, sabe, você não consegue ser autodidata da noite para o dia. Para você ser autodidata, primeiro, você tem que começar a procurar informações, a ler, estudar por conta própria e se desvincular desse negócio de ter que fazer curso. E aí, a partir de hoje, segue a sua carreira e vai buscando informações, entendeu? Se vira, não fica esperando que alguém te dê algo mastigado, porque dessa maneira você vai se tornar autodidata aos poucos e cada vez melhor. Isso é o tipo de coisa que é igual à academia. No começo, quando você começa a malhar, dói pra caramba. Ser autodidata no começo dói, é chato. Só que depois que você pega o jeito,
É igual a academia. Depois que você acostuma, você quer ir todo dia. E aí depois você sempre quer ser autodidata, você vai estar sempre aprendendo a aprender coisas novas sem precisar de ninguém. Então isso é muito bom. E é um músculo, você tem que exercitar a ser autodidata. Beleza? Vai por mim que essa atitude é muito importante para você ser valorizado e conseguir aí estar no topo da área de TI, independente da área que você escolha dentro do mercado de TI. Se você tiver esse tipo de atitude, isso vai te ajudar a estar no topo. E a atitude número 5 é ser proativo. E essa é uma atitude que ela é muito mal compreendida pelo mercado. Por que mal compreendida? Porque ser proativo é você resolver as coisas que as pessoas não esperam que você resolveria. É você se adiantar e resolver algo que as pessoas não esperavam que você fosse resolver. Isso é ser proativo. É fazer antes de alguém te pedir. Depois que te pediu já era. Não é proatividade. E fazer o que te pediu é simplesmente fazer o feijão com arroz. Então quando eu falo que você precisa ser proativo, você precisa se virar e aprender a adiantar os problemas que podem acontecer naquela situação ou com aquilo que você está trabalhando. Quando você aprende isso e você acostuma a fazer mais do que o esperado, aí você começa a ser visto como uma pessoa proativa. E onde eu vejo assim que as pessoas mais erram com relação à proatividade é que muitas pessoas fazem simplesmente o que foi pedido para elas e elas acham que elas podem cobrar bônus por ter feito o que era esperado delas. E não pode. Nenhuma empresa reconhece o profissional por ele fazer o que foi pedido. Se você quer ser reconhecido e estar no topo, você tem que fazer mais do que o que esperam que você faça. E para você conseguir fazer isso, você precisa ser proativo na essência. Fazer sempre mais do que o esperado e aprender a se adiantar aos possíveis problemas e resolver esses problemas, né? Antes que outras pessoas façam. Beleza? Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai se dar bem no mercado de TI. Isso é fato. Essas 5 atitudes aqui, elas são extremamente procuradas no mercado de TI. Não só no mercado de TI, tem vários outros mercados que, assim, isso é muito procurado nos profissionais. Mas no mercado de TI, se você tiver essas 5, assim, se você aplicar essas 5 atitudes durante um ano, cara, você desponta, você consegue aí crescer muito, muito, muito rapidamente mesmo, em um ano, tá bom? Confia, realmente funciona, essas 5 atitudes são importantes. Então, só repassando, a primeira atitude, não seja apegado a uma única empresa. Segunda atitude, invista na sua carreira ativamente. A terceira atitude, invista no seu inglês. A quarta atitude, seja autodidata. E a quinta, seja proativo. Essas 5 atitudes vão te levar ao sucesso profissional e pessoal, com certeza. Você vai conseguir ser aquele tipo de profissional caçado, mas que pode escolher onde trabalha. Você vai poder ganhar a grana que você precisa para fazer as coisas que você quer da sua vida, para você ser feliz e ter uma qualidade de vida bacana. Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. Já dê um like nesse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se já no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para poder ser sempre notificado quando nós tivermos novos vídeos aqui. E, claro, se de repente você discorda de alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai conversar a respeito. Se talvez eu não fui muito claro, não consegui me expressar muito bem sobre algum ponto de vista meu e eu perceber isso no comentário que você deixar, eu vou também falar com você, eu estou aberto e quem sabe aí talvez eu também até não faça um novo vídeo respondendo alguma dúvida que você tenha a respeito desse tema que nós discutimos aqui hoje. Beleza? Eu sei que o conteúdo é denso, que é coisa pra caramba, que eu falei pra caramba, mas isso aqui é pra quem quer ser reconhecido. E para você ser reconhecido no mercado de TI não é fácil, você vai ter que lidar com isso, vai ter que lidar com um monte de informação mesmo. Então já vai se acostumando, não se assuste com isso, porque a atitude de você ser proativo e conseguir lidar com esse excesso de informação e trilhar uma carreira no meio dessa nuvem de informações é importante. Então, vá por mim, consuma todos esses conteúdos que eu estou postando que vai fazer bem para sua carreira.
Fechou? E deixa aqui nos comentários o que você achou e nós vamos nos falando e nos vemos no nosso próximo vídeo.